Bom dia, pessoal da segunda série, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática. É a nossa aulinha número 31, que pertence ao segundo bimestre, tá ok? Muito bem, graças a Deus, né? Estamos em matrizes, uma matéria fácil, vão pegando direitinho, não deixem de assistir nenhuma aula, fazer todos os exercícios, tá bem mais simples que trigonometria, não é verdade? Por exemplo, hoje a nossa aula vai ser super simples. Eu vou ensinar para vocês, para começar, como classificamos uma matriz. Para que aprender isso? Porque normalmente nos exercícios fala assim, dada uma matriz quadrada. Então, o que é uma matriz quadrada? Dada uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Então, vamos aprender o que é cada uma delas? Coloquei um exemplo de cada, uma definiçãozinha bem simples na frente, que vocês vão entender numa boa. Então, uma primeira classificação de matriz é a matriz linha. A matriz linha, olha o exemplo, ó, ela tem uma única linha. Então a ordem dela é sempre 1, porque lembra que primeiro é a linha, depois é a coluna? Então ela tem sempre uma linha e n colunas. Colunas tanto faz. Aqui eu coloquei uma matriz que ela é 1 por 4, tá vendo? Ó? Ela tem uma linha e 4 colunas. Então a matriz que possui somente uma linha, não importa o número de colunas, é chamada de matriz linha. Matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É o contrário da matriz linha, né? Ela possui n linhas e uma só coluna. Então, ela é n por 1, não 1 por n. Olha essa aqui, ó. Ela é uma matriz verticalzinha, assim, tá vendo? Ó? Pode ter o número de linhas que a gente quiser, eu inventei uma aqui, mas o importante é que ela tenha uma única coluna. Então, chama matriz coluna. Matriz quadrada, o próprio nome já ajuda a gente a saber o que é, né? É uma matriz que tem n linhas e o mesmo n de colunas. Então, ela é n por n ou pode chamar de ordem n, tá? Então, quando é quadrada, você pode falar só ordem n, porque como é quadrada, o n vai ser tanto na linha quanto na coluna. Então, essa, por exemplo, ela tem 3 linhas, então ela tem que ter 3 colunas. Se ela tivesse 4 linhas, teria que ter 4 colunas. Se ela tivesse 10 linhas, teria que ter 10 colunas, enfim. Tá? O número de linhas e de colunas tem que ser igual. Matriz nula. Matriz nula, o número nulo é o 0. Então, uma matriz é chamada de nula quando todos os elementos são 0. Olha, todos, gente, não tem nenhuma exceção. A matriz pode ser quadrada, pode ser linha, pode ser coluna, não importa o tipo de cima da matriz, desde que todos os números que tem dentro sejam 0, ela pode ser quadrada e nula, coluna e nula, linha e nula. O importante para ser nula é que só tenha elementos iguais a 0. Matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Primeiro, ela tem que ser quadrada, tá? Então, se ela tiver número de linhas igual de coluna, ela já é quadrada. Só que não é só isso. Ela tem que ser quadrada e todos os elementos que não estão na diagonal principal são 0. Professor, o que é diagonal e o que é diagonal principal? Ó, diagonal. Imagina que isso aqui é um quadrado, tá vendo? É um quadrado, ó, 4 por 4. Podia ser 5 por 5, 20 por 20, não importa. Em toda matriz quadrada, tem aqueles elementos, gente, que o I é igual ao J. Por exemplo, ó, esse 5 aqui, ó, ele tá na linha 1, coluna 1, ó, I igual a J. Esse aqui, ó, ele tá na linha 2, coluna 2. Esse aqui está na linha 3, coluna 3. E esse aqui está na linha 4, coluna 4. Esses elementos aqui, ó, que estão com o I igual o J, eles formam a diagonal principal de uma matriz, tá? Então, ó, a diagonal principal é essa aqui, não é essa, ó. Por que não é essa? Porque aqui, por exemplo, que elemento que é esse? Ele é o A1, 4, ó. Ele está na linha 1, coluna 4. Então, o I não é igual ao J, ó, 1, 4. Agora aqui, todo mundo que está aqui tem o I igual ao J. A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4. Então, essa aqui, ó, é a diagonal principal. Essa aqui, só para vocês saberem, é a diagonal secundária, tá bom? Então, quando uma matriz quadrada tem lá seus elementos na diagonal principal. Aqui, gente, pode ser qualquer número, inclusive pode ser 0 também, tá? Não tem problema se aqui for 0. Se tiver um 0, mais que 0, todo mundo 0, não tem problema. O importante é a matriz ser quadrada e que todos os elementos que não estão na diagonal principal sejam 0, tá? Ó, todo mundo que está em volta da diagonal principal, tanto acima como abaixo, são 0.
Ah, e se aqui também for zero? Pode ser, tá bom? Mas o importante, a condição é que todos os que estão em volta sejam zero. Agora, se além desses, esses também forem zero, isso não atrapalha a diagonal, a matriz. Ela vai ser diagonal, a mesma coisa, tá? Matriz de identidade, muito comum aparecer exercício de matriz de identidade. A gente representa por IN. Ela é quadrada também, tá bom? Assim como a matriz diagonal, que é quadrada, a matriz de identidade tem que ser quadrada também. Então, ela é uma matriz quadrada diagonal, ou seja, ela tem que ser quadrada, todos os elementos em volta da matriz da diagonal principal tem que ser zero e tem uma coisinha a mais, que é isso aqui, ó. Os elementos da diagonal principal tem que ser 1, todos 1. Olha o exemplo aqui atrás, ó. Eu inventei uma matriz de identidade de ordem 5, então eu chamei ela de I5, ó, identidade de ordem 5. Ela tem 5 linhas e 5 colunas, portanto ela é quadrada. Ela é uma matriz diagonal. Por que ela é uma matriz diagonal? Porque todos os elementos que estão abaixo ou acima da diagonal principal são nulos, todo mundo em volta é zero, e o que ela tem a mais é isso aqui, ó, que na diagonal principal não pode ser qualquer número, tem que ser tudo 1, e nem pode ser um negativo, tá? Tem que ser um positivo. Então isso é uma matriz diagonal. Minto, a matriz identidade, desculpa, estou meio atrapalhada hoje. Essas são as classificações principais. Outras observações que eu quero falar para vocês já, ó. Matriz transposta de outra matriz. Então, o nome que isso aqui você tem que lembrar, tá bom? Matriz transposta. Matriz transposta não existe só isso, matriz transposta. Ela é transposta de outra matriz. Então, dada uma matriz A, do tipo qualquer, M por N, quadrada ou não, tá? Chama-se transposta de A e representa por A e um T em cima, tá vendo? Ó, A é tipo elevado a T. Então, isso aqui é a transposta da matriz A. A matriz dela é obtida trocando-se organizadamente, ordenadamente, as linhas pelas colunas. Olha como é fácil, gente, presta atenção. Então, dada a matriz A, ó, 5, 3, 0, menos 1, 1, 4, 2, 6, a sua transposta, ó, a transposta da matriz A vai ser, tá vendo a primeira linha? Viu a primeira linha? Ela vira primeira coluna. Tá vendo a segunda linha? Ela vira segunda coluna. Tá vendo a terceira linha? Ela vira terceira coluna. E a quarta linha vira quarta coluna. Então, a matriz transposta é quando a gente pega uma matriz e troca as linhas pelas colunas em ordem. Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, terceira linha vira terceira coluna, quarta linha vira quarta coluna e assim por diante. Tá? Isso que é transposta. Agora, oposta, o nome parece, mas é outra coisa, totalmente diferente. A matriz oposta também só existe de outra matriz, não existe só matriz oposta. Eu sou uma matriz oposta, tá? Então é o seguinte, é mais fácil que isso aqui de cima ainda, ó. Dada a matriz A, chama-se oposta de A e representa-se por menos A, menos. Já deu para sacar o que tem que fazer? A matriz cujos elementos têm os sinais trocados em relação aos sinais de A. Então olha como é simples, ó. Se a matriz A for essa daqui, a oposta de A vai ser igualzinho, tudo na mesma ordem, não tem que trocar linha por coluna, nada. Só os sinais trocados. 0 não tem sinal, então não troca. Mais 5 vira menos, mais 2 vira menos vira mais, menos vira mais e mais vira menos. Então é só trocar os sinais dos elementos da matriz dada que você vai ter a oposta da matriz dada. Tudo bem? Fácil demais, né? E aí eu vou ensinar para vocês agora o que é igualdade de matrizes, que a própria palavra já explica, né? Quando que duas matrizes são iguais? Quando são idênticas, gente. Então elas têm que ter mesma ordem. Por exemplo, uma matriz 3 por 4 jamais vai ser igual a uma matriz 2 por 3 ou 4 por 3 que seja, tá? Então elas têm que ter a mesma ordem e os elementos correspondentes, quer dizer, aqueles que estão no mesmo lugar que o outro estaria, tem que ser iguais. Então olha só essa matriz aqui, ó, matriz A. Esse elemento é x mais y, 2, 3 e 1. Olha a matriz B, 4, x menos y, 3 e 1. As ordens são iguais, ó, ela é uma matriz 2 por 2, essa também. Se essas duas matrizes forem iguais, ó, se A for igual a B, então, sabe o que tem que acontecer? Os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, por exemplo, ó, aqui, gente, ó,
é o A11, certo? É o A11, está na linha 1, coluna 1. E aqui o A11 é o 4, ó. O correspondente do x mais y na outra matriz não é o 4? Quem está no lugar do x mais y na matriz B não é o 4? Então, esses elementos têm que ser iguais. Ou seja, o x mais y tem que ser igual a 4. Senão, elas não vão ser iguais. Ó, o 3, que é o número que está aqui, como ele é número, aqui tem um que é número também, já tem que ser o mesmo. Então, se aqui for 3 e aqui for 4, ou menos 3, já não é igual. O 1 aqui é 1, aqui também o correspondente dele não é o 1, que está no mesmo lugar que ele, na mesma posição? Então, já tem que ser igual. Agora, quando é letra, você ainda pode descobrir o valor. Então, por exemplo, aqui, ó, o 2, quem está no lugar do 2 lá na outra matriz? Não é o x menos y? Então, o x menos y tem que ser igual a 2, porque são os números que estão no mesmo lugar nas matrizes, tá? Então, o x mais y tem que ser igual a 4 e o x menos y tem que ser igual a 2. Dá para fazer de cabeça isso aqui, não dá, gente? Quem são dois números que somando dá 4 e subtraindo dá 2? Não consigo fazer, professora. Que número que somando dá 4 e subtraindo dá 2? Se não consegue fazer, monta um sistema, ó. Às vezes parece fácil e não é, iludido, ó. Monta o sistema. X mais y é igual a 4, x menos y é igual a 2. Ó, monta o sistema, porque são duas variáveis. Se fosse uma letra só, dava para fazer facinho. São duas letras, não consigo, professora. Ó, fazer pelo método da adição, vou somar essas duas equações. Mais y menos y corta. Sobrou x mais x, são 2x, igual 4 mais 2 são 6. Então, o x é igual a 6 dividido por 2, dá 3. Então, o x é 3. E quanto que é o y? Ó, vai buscar numa equação. Por exemplo, nessa aqui, ó. Ó, x, que é 3, mais y igual a 4. É o que está escrito aqui. Então, o y é igual a 4, passa para lá, menos 3, dá 1. Ou seja, o x deu 3 e o y deu 1. Professora, dá para fazer de cabeça? Dava, ó. Quem são dois números que somando dava 4 e subtraindo dava 2? Ó, 3 e 1. 3 mais 1 dá 4, 3 menos 1 dá 2. Então, dava para fazer de cabeça, mas quem tem dificuldade às vezes, ou se o número às vezes não vai dar exato, né? Vai dar fração, quebrado, sei lá, a gente monta o sistema e resolve, tá bom? Então, a aula de hoje foi sobre isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.